Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas esse canal está sendo aberto para nós falarmos um pouquinho, para nós conversarmos sobre a situação dos nossos irmãos cristãos ao redor do mundo. Nós vamos falar um pouco sobre o informe missionário, nós vamos falar da situação em si em alguns países, tá? Vamos estar mostrando aqui alguns sites, alguns blogs de alguns escritores, onde relatam alguns desses acontecimentos, tá? E no decorrer dos dias nós vamos estar frequentemente fazendo alguns devocionais, falando sobre motivação, essas coisas, tá bom? Então, de antemão, eu já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, tá? Dar aquele joinha, tá bom? E o material que eu vou estar apresentando hoje para vocês, que é o Informe Missionário, se vocês quiserem, né, esse material para apresentar na sua igreja, que aqui vou estar apresentando apenas uma sinopse, tá? E aí o material completo na íntegra, se vocês quiserem, vocês podem estar me seguindo na página no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E aí vocês me mandam um direct que eu vou estar trocando contatos com vocês. E se vocês se interessarem, a gente envia esse material, tá bom? Lembrando que não vai ter custo nenhum para vocês, tá? Vai ser totalmente grátis, tá bom? E aí o importante é divulgar o material para que mais pessoas saibam como está sendo tratado os nossos irmãos, tá bom? Então é isso aí. Fique com o vídeo. Então, pessoal, vamos lá dar início ao nosso informe missionário de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um país chamado Laos, tá? E a principal fonte de pesquisa foi o site Missão Portas Abertas, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição, caso vocês queiram depois ir lá pesquisar, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a bandeira do Laos, tá certo? E o seguinte, ó, o Laos foi uma colônia francesa até 1953. Uma luta de poder se seguiu até que as forças comunistas derrubaram a monarquia em 1975, anunciando isolamento. Tá? Então, pessoal, após a queda da União Soviética na década de 90, o Laos começou a se abrir para o mundo. Apesar das reformas econômicas, o país permanece pobre e dependente de ajuda externa. Então, ou seja, ele não depende somente das próprias forças para sobreviver. Então, vários outros países têm que ajudar o Laos. Tá? Então, pessoal, a gente vê que por aí já começa um pouco a dificultar as coisas, né, para o Laos. Então, o que acontece? O Tou Pseudônimo, líder de uma igreja doméstica no Laos, ele diz o seguinte: nunca tive paz na minha aldeia, porque as autoridades locais e a comunidade me perseguem. Então, ele é um líder religioso que já passa por dificuldades, né? Não consegue divulgar a palavra, não consegue pregar a palavra de Deus, sem que seja imposto para ele algumas condições, tá? Então, o Laos, na lista mundial dos países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo, a 20ª posição, tem como capital a cidade de Vientiane. Ele está localizado a leste e sudeste asiático. O líder, o presidente desse país, se chama Bumang Volachit, é um governo de Estado comunista e a religião predominante é o budismo, né, com uma pequena parcela do cristianismo. E o idioma é o laosiano, o francês, inglês e os outros idiomas étnicos. Alcançou uma pontuação de número 72, com uma população de 7 milhões e 100 mil habitantes, tá? É a estimativa. E a população é mais de 200 mil cristãos. O tipo de perseguição no Laos é étnico, opressão comunista e pós-comunista, ditatorial, protecionismo denominacional e nacionalismo religioso. Tá? Então, esse aí é o presidente do Laos, Bounyang Volachit, que atualmente exerce o cargo de presidente desde 20 de abril de 2016, e anteriormente ele era vice-presidente, ele era
vice-presidente do antecessor, né, do Chaumali, e também ele atuou como foi primeiro-ministro de 2001 a 2006 e vice-presidente do Laos de 2006 a 2016. E desde 20 de abril de 2016 até hoje ele é o presidente. Tá? Então, o Laos somou 72 pontos na LMP, que é a Lista Mundial da Perseguição 2020, ficando na 20ª posição. Tá? Pessoal, aumentou um ponto em relação a 2019, que foi devido ao aumento da violência contra os cristãos. Tá? Ao pressionar os cristãos, o Laos segue o exemplo de outros países governados por partidos comunistas, principalmente o Vietnã e a China, tá certo? Então, isso tem muita influência comunista, tá bom? Ó, as autoridades comunistas monitoram fortemente todas as atividades religiosas, inclusive as das igrejas registradas, tá? Então, com isso, todos os encontros devem ser notificados. As igrejas domésticas, elas devem operar de forma clandestina, pois são consideradas reuniões ilegais, tá? Então, ó, cerca de 75% de todas as congregações da Igreja Evangélica do Laos não possuem cultos em casas. Ou seja, os cristãos ex-budistas, né, os budistas que se convertem ao cristianismo, eles são coagidos e perseguidos pela própria e as autoridades locais. Tá? Agora aqui, ó, uma informação. Em meados da década de 1970, o regime iniciou uma campanha contra a minoria cristã para erradicar, mas fracassou, tá bom? Então o poder de Deus ainda agiu, ainda age, tá? Agora aqui, ó, apesar dos desafios sociais e das boas notícias de uma economia em desenvolvimento, o Laos depende de como Vietnã e China para ter acesso ao mar e depende especialmente da China para grandes projetos de infraestrutura. Essa dependência tem várias implicações. Tá? Eu listei aqui apenas duas, que é para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Para a economia do país, isso significa que o governo só pode influenciar parcialmente nas principais decisões. Ou seja, o próprio presidente ele não pode tomar as decisões só referente ao país. Então, ele tem que ter a autorização da China, principalmente, e também do Vietnã, para poder fazer alguma coisa sobre a infraestrutura e a estrutura do governo, tá, do país. Após a presidência do país na ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, bloco econômico criado em 1967, composto por 10 países da região, o Laos será novamente ignorado por observadores internacionais. Os cristãos perseguidos no país provavelmente continuará em grande parte despercebida. Tá? Então, o que é que isso significa? Significa que o Laos, apesar de ser presidente desse bloco de países asiáticos, ele não manda no bloco, ele não toma as decisões. Tá? Então, só fala o presidente para dizer que tem um presidente, simplesmente para isso, porque quem toma as principais decisões é a China, que é o maior país comunista do mundo hoje. Tá? Então, a China é que manda no bloco. Tá? O Laos para servir de laranja, vamos dizer assim, tá bom? Agora eu quero falar para vocês uns exemplos de perseguição no Laos. Entre 1º de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019, ao menos 5 igrejas domésticas tiveram que parar as reuniões devido a ordens das autoridades e ameaças da comunidade. Dessas, 3 foram pelo menos parcialmente destruídas, né? Então, nesse período, ao menos mais 12 cristãos foram detidos, tá? E mais de 60 fisicamente agredidos ao serem expulsos de suas casas. Tá? Então, a vida dos nossos irmãos cristãos não é fácil. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho sobre
os tipos de perseguição lá, tá bom? Vou falar apenas aqui, acho que dois, para não ficar muito grande o vídeo. O antagonismo étnico, animismo e outras práticas, animismo e outras práticas tribais são observadas nos vilarejos rurais, que representam pelo menos 60% do território do país. Ou seja, trocar as práticas tribais pela fé cristã é visto como traição. Os líderes da aldeia e das famílias, em algumas áreas, consideram necessário expulsar os cristãos de suas comunidades por medo de que essa fé estrangeira irrite os espíritos guardiães. Então, ou seja, os espíritos guardiães têm medo do cristianismo se infiltrar, tá? Se enraizar naquele país. Então, por isso, os nossos irmãos cristãos, eles são muito perseguidos, tá certo? Então, aqui vamos falar sobre opressão comunista e pós-comunista. O Laos é um dos 5 países marxistas-leninistas restantes no mundo. Adere firmemente à ideologia comunista e, como tal, é estritamente contrário a qualquer influência considerada estrangeira ou ocidental. Tá certo? Então, para manter o controle sobre a sociedade, inclusive a pequena minoria cristã, o país tem uma visão negativa dos cristãos e os considera inimigos e agentes estrangeiros. Então, nós cristãos, para eles, somos inimigos, e é isso que eles pregam lá no país, tá bom? Então, pessoal, essas são casas de cristãos na Vila do Lau, na zona rural. Olha a situação que nossos irmãos cristãos vivem lá, né? A situação da residência deles. Olha, outra imagem. Regime comunista do Laos prende cristãos nativos e estrangeiros. Tá? Ore por nossos irmãos, tá? Nas suas orações, vamos colocá-los, esse povo, em nossas orações, vamos apresentá-los a Deus para que eles possam renovar cada dia mais a sua fé, tá bom? Porque são pessoas que estão lá pregando a palavra, são pessoas que não têm a estrutura que nós temos aqui no Brasil, são pessoas que não têm a liberdade de pregar a liberdade que nós temos aqui no Brasil. Então, nós temos que orar para nossos irmãos, para que Deus possa fortalecer, para que Deus possa estar dando sustento a isso, pessoal. Porque os nossos irmãos, eles estão sendo presos, açoitados em nome da fé, tá? Então, abençoe a todos. Lembrando que se você quiser esse material na íntegra, você me chama aqui no Instagram, tá bom? Você me segue lá, me manda um direct que eu vou estar enviando esse material para você. Esse material que eu vou enviar para vocês está um pouco mais completo, tá? E para você apresentar na sua igreja, no seu culto de missões. Então é isso aí, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, compartilhe, ative o sininho, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.